Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa fofurinha de 9 centímetros, que serve a um bebê de 1 a 3 meses, para ensinar para vocês. Se você já gostou do nosso modelinho da aula de hoje, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Vou ensinar para vocês esses dois modos de fazer. Aqui a diferença é que eu fiz ponto rendinha e não coloquei nada, deixei liso. Você tem a opção de fazer sem ponto rendinha, do jeito que eu finalizei aqui, e deixar sem nenhum enfeite também. Eu usei para fechar fivela, mas você pode usar velcro também, que dá certo. Mas a fivelinha, né, gente, deixa bem bonito, bem lindinho o nosso trabalho. Essa aqui tem as florzinhas, ó. E aqui eu usei para enfeitar aquela florzinha rococó que você compra pacotinho, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Como eu tinha vermelhinha, eu fiz ele na cor vermelha para deixar aqui bem delicadinho. Eu amei o resultado. Bem, então agora nós já vamos prosseguir o nosso vídeo indo para a lista de materiais. As fivelinhas que eu utilizei, elas são lá da JHP Metais. Ambas têm mais ou menos o mesmo tamanho, ó. Essa aqui, por exemplo, ela vai ter, ó, aproximadamente 2 centímetros de comprimento, não chega a 2, tá? E de altura, ó, vai ter 1,5 centímetro aproximadamente também, não chega a 1,5 centímetro certinho. Bem, aqui, essa aqui também, ó, ela é um oval, oval, mas ó, é o mesmo tamanho. A largura também é a mesma. Então é isso. Para cada sapatinho, para cada pezinho, vamos precisar de 2 solas dessa. O vídeo que eu tenho, a parte da sola gravada, é da Alpagarta que eu fiz aqui para vocês. Então, eu aproveitei que é a mesma sola, é a mesma técnica que eu utilizei para unir as solinhas e deixei aqui para vocês já para adiantar aqui o vídeo, tá bom? Lá eu utilizo para unir a sola a cola pano, mas nesse modelo eu utilizei a cola de silicone. Inclusive a que eu estou utilizando é a da Tec Bond. Você pode utilizar a cola que você tem certeza que não vai descolar aí, que você já tem costume de usar. As minhas etiquetas são lá da Cuticultem, deixo para vocês na descrição o contato. Aqui eu tenho o pezinho molde que eu mostro bem mais lá pro finalzinho, que eu utilizo, que é da Karina Aviamentos. Contato também está na descrição. Então, o contato das fivelinhas é o Seu Hermílio Quem Vende, da JHP Metais, contato também na descrição. E são esses os fornecedores que eu tenho aqui para listar para vocês. Utilizei para a confecção da peça a agulha número 2. A cola Pega-Mil também eu usei para colar a etiquetinha e as florzinhas. Vamos precisar de uma tesourinha, agulha de tapeçaria. As linhas que eu utilizei foram, ó, a cor 9751, o fio é o Bela, que tem 370 de tex. Você pode confeccionar toda a sua peça com um fio só, uma tex só, tá? Tanto pode ser todo ele em Bela Fashion, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês, 295 de tex, a cor 9323. Ó, ela tem 295 de tex. Tanto pode ser ele todo no fio Bela, que eu já mostrei aqui anteriormente. Utilizo marcadores, esse aqui, utilizei a quantidade de 9 marcadores, porque nós precisamos deles para nos orientar no início de cada carreira, tá? Vocês vão entender melhor durante a execução da peça. Se você não tiver, você pode usar pedacinhos de linha, que dá certo também. Acredito que eu já tenha mostrado todos os materiais e, sem mais enrolação, vamos para a nossa lista de materiais. Só uma observação, a minha sola, ela tem 58 pontos, tá?
É pra gente poder trabalhar mais confortavelmente e finalizar a nossa peça um pouco mais rápido também, né, gente? Poupar tempo. Então, ela tem 58 pontos para você trabalhar confortavelmente sem ficar com a sua mãozinha dolorida, hein? Vamos então para nossa aula. Vamos começar fazendo a nossa solinha, que vai ter no total 58 pontos. Nó inicial e 17 correntes. Vamos vir aqui na nossa terceira corrente, pula uma, duas, dentro da terceira eu faço 2 pontos baixos. As duas correntes que pulamos servem como um ponto baixo, então temos aqui 3 pontos no mesmo lugar, tá? Se você quiser, você pode marcar aqui dentro da segunda corrente, que está simbolizando o primeiro ponto, para ficar mais fácil a união da carreira depois, tá? Vou marcar aqui para mostrar para vocês, contando de baixo para cima na segunda corrente. Agora vamos seguir fazendo um total de 6 pontos baixos, um ponto para cada correntinha. Vamos pegar dentro da corrente e fazer um ponto baixo e assim um ponto em cada corrente até ficarmos com um total de 6 pontos. Prontinho, agora faremos um meio ponto alto e 6 pontos altos. Me sobrou uma corrente aqui no finalzinho, vou fazer dentro dela 7 pontos altos, todos aqui dentro dessa última corrente. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. Agora nós vamos repetir a mesma sequência que fizemos aqui do outro lado. Em cima de cada pontinho, ó, correspondente ao lado anterior, nós vamos fazer um ponto, usando essas alcinhas que sobraram das correntinhas, ó. No total, 6 pontos altos, após o aumento de 7 pontos altos. Um pontinho em cada alcinha que a gente tem aqui. Após um meio ponto alto e 6 pontos baixos. Eu já estou aproveitando para esconder esse fio. Deixei ele encostadinho na base dos pontos, ó. E vou fazendo já um arremate. Quando eu tiver os meus 6 pontos, eu volto. Pronto. Agora eu deixo o pedacinho de fio para cá, para trás. E aqui dentro desse mesmo lugar onde nós fizemos, já temos 3 pontos, nós vamos fazer mais 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. E para fechar a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo, exatamente onde nós colocamos o nosso marcador. Na segunda corrente, que está representando, das duas que estão representando o nosso primeiro ponto baixo. Faça um ponto baixíssimo. E está pronta a nossa primeira carreira. Vamos subir 3 correntes, iniciando a segunda carreira, e aqui dentro desse mesmo buraquinho, nós iremos fazer um ponto alto, exatamente onde nós unimos a carreira, ó. Agora, o nosso segundo ponto, ele fica com uma laçadinha um pouquinho abertinha, tá vendo? As duas laçadinhas do próximo ponto, nós vamos pegar com cuidado para usarmos esse ponto. Vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto, vamos fazer mais um aumento. Temos um aumento no começo, fizemos 2 pontos no mesmo lugar. E aqui, nesse terceiro ponto, nós fizemos mais um aumento.
Temos um aumento de ponto alto, um ponto alto e um aumento de ponto alto. Agora, vamos seguir fazendo no total 13 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto de base. Prontinho. E agora nós vamos fazer um aumento nos próximos 7 pontos, exatamente naqueles pontos que nós fizemos todos no mesmo lugar, ó. Em cada ponto desses 7, nós vamos fazer um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Aí, vamos vir pro próximo. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Assim, nós vamos fazer até inteirar os 7 aumentos aqui, tá? Eu já volto. Concluídos os 7 aumentos, agora faremos novamente nossos 13 pontos altos. E aqui temos 3 pontos sobrando aqui no final. No próximo ponto, vamos fazer um aumento de ponto alto. Assim. No próximo, um ponto alto sozinho. E no último ponto, um aumento de ponto alto. Olha. 1 e 2 pontos. E para unirmos a carreira, nós vamos vir aqui, ó, contando de baixo para cima, dentro da terceira corrente. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa segunda carreira. Agora, vamos para a nossa terceira e última carreira, iniciando com 2 correntes que representam um meio ponto alto. Aqui nesse mesmo lugar onde nós unimos a carreira, ó, tá vendo? Nesse mesmo buraquinho, vamos fazer um meio ponto alto. Ficando assim um aumento aqui no início, tá? Laça a agulha e vamos fazer uma sequência de 11 meio pontos altos. O segundo ponto, como sempre, fica com a laçadinha um pouquinho aberta, tá? Vamos fazer aqui a mão bem relaxadinha. Vamos fazer nossos, após o aumento, os 11 meio pontos altos. Prontinho. E agora nós vamos laçar a agulha e fazer uma sequência de 6 pontos altos. Já tenho 2, 3, já volto. Feitos 7, os 6 pontos, nós vamos agora fazer uma sequência de aumentos, mas um pouquinho diferente. Então, vou fazer ele todo com vocês. Vamos fazer um aumento de ponto alto no próximo ponto e 2 pontos altos seguidos, ó. E no próximo ponto, mais um pontinho sozinho. Um aumento, 2 pontos altos. No próximo, um aumento. Após o aumento, 2 pontos altos. No próximo, um aumento. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 2 aumentos. Então, e no próximo ponto, mais um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho e no próximo mais um ponto alto sozinho. Aqui no outro, nós já vamos fazer um aumento. 2 pontos altos, e no próximo ponto mais um, e um aumento de ponto alto, finalizando aqui essa sequência de aumentos que eu falei para vocês. Agora, vamos fazer 6 pontos altos. Feitos 6 pontos, 11 meio pontos altos. Quando eu tiver os meus 11 pontos, eu volto, vai sobrar apenas um pontinho lá no final sem fazer. Pronto. Feitos os 11 pontos, agora aqui no final, no último pontinho, vamos fazer um aumento de meio ponto alto também.
Um e 2 pontos no mesmo ponto. E agora, para finalizarmos, nós vamos cortar o fio. Vou fazer um arremate aqui. Antes de fazer, que não aumenta ponto na sola. Puxou direto, virou. E aí, ó, nós vamos ignorar esse nosso primeiro ponto aqui, que é representado por duas correntes. Vamos usar as duas alcinhas do próximo ponto, do segundo ponto, ó. Então, ignorando as duas correntes, entra aqui dentro das duas alcinhas do próximo ponto. Olha, se você contar, ó, olhando direto aqui, você vai entrar dentro das duas laçadinhas do que parece ser uma correntinha, ó, contando uma bem aqui na base, ó, logo após essa linha que fica aqui na horizontal, ó, 1, 2, e entra aqui dentro do terceiro, assim, com a solinha virada ao avesso, tá? Aí, vamos puxar o fio direto, agora com a agulha de baixo para cima, entra dentro dos 3 nozinhos, saindo bem no meio aqui das duas alcinhas do último ponto, exatamente de onde sai essa linha, e puxa o fio aqui para baixo, direto. Agora, você vira a sua solinha do lado certo, ajeita, olha, essa aqui é a laçadinha que nós acabamos de formar, então, você vai puxar a linha, ajeitando ela para ficar do tamanho das outras alcinhas. Entra dentro das duas alcinhas que você acabou de formar, ó, puxa o fio nesse sentido, vai no próximo ponto dentro das duas alcinhas assim, leva o fio para trás, volta lá no ponto anterior, leva o fio para lá de novo, e aqui no próximo ponto, leva para trás, deixando o fio para a parte do avesso da sola. Esse é o lado certo, e aqui temos o lado avesso. Como eu vou utilizar duas solinhas, ou se eu fosse utilizar palmilha também, eu vou finalizar assim, ó, fazendo um nozinho. E puxando bem. Aí, eu vou cortar o excesso de fio. Vou cortar esse outro aqui também. Finalizamos, então, aqui a nossa solinha. Ela fica assim, tá? Ela não fica totalmente retinha, por conta da quantidade de pontos, tá? Então, ela fica meio tortinha, mas como vamos utilizar duas solas, aí quando colarmos, ela endireita, ela fica bem certinha. Medindo aqui pra vocês, ó, internamente ela tem quase 9,5 centímetros, tá? Não chega a 9,5 centímetros certinho, não. Tá vendo? Aí, você vai controlando aí a tensão do seu ponto para você conseguir esse mesmo resultado. Geralmente, eu aconselho usar uma agulha maior, caso a sua sola ficou menor, ou soltar um pouco mais os pontos, trabalhar com a linha ou com a mão um pouco mais leve, mais relaxada, sem tensionar demais o seu ponto, sem puxar demais, ou você utiliza uma agulha menor, caso ela tenha passado de 9,5 centímetros, tá? E é a mesma coisa, sempre controlando a tensão do seu ponto. Não aperta de mais e nem de menos. Meça a solinha para você ter uma noção do que precisará fazer. Bem, agora nós vamos fazer a colagem da sola. Nós vamos passar a colinha somente aqui, ó, com os 2 milímetros a 3 de distância da borda, porque não podemos passar cola aqui onde nós vamos unir a sola, tá bom? Onde vamos inserir a agulha depois para unir as duas solinhas. Então, ó, a gente vai passando de maneira a não encostar ali na borda. E aqui na parte de dentro você preenche totalmente, tá? Com a cola. Essa cola, como eu falei, usei somente para
colar as solas, porque ela não é boa para poder fazer a colagem de detalhes externos. É algo que você queira que fique colado mesmo, assim, para sempre, né? Ou que dure bastante tempo sem descolar, como emblemas, ou detalhezinhos do próprio crochê. Ela não é boa. Eu já testei, não sei se porque eu não esperei o tempo suficiente, por exemplo, 72 horas, para poder lavar a peça. Eu lavei antes disso. Não deixei de um dia para o outro e lavei e descolou. Então, eu não aconselho usar ela para esses detalhezinhos que a gente cola no sapatinho. Bem, eu vou passar a cola do mesmo modo aqui nessa outra peça e já venho pra gente unir. Agora sim, eu vou colocar aqui de maneira que case as beiradinhas, tá? Fique um ponto na direção de cada ponta aqui, tá bom? Só indo fazendo esse trabalho com cuidado, para garantir uma boa união de sola. Então, aí, o ideal é que você vá casando bem certinho os pontinhos, um na direção do outro. Os pontinhos da beirada, tá? Ó, pra ficar assim. Aí, depois que você acertou tudo certinho, essa foi boa, tudo certinho. Confere aí pra ver se não tá torta a sua sola. E vai apertando aqui, ó. Certo? Depois disso, nós vamos pegar a cor da mesma que trabalhamos a sola pra gente fazer a união. Nós vamos usar as duas laçadinhas de cima e apenas uma de baixo. Vamos buscar o fio, deixa um pedacinho de linha grandinho para você arrematar depois. Ó, entrei aqui, puxei, formou a laçadinha e segura aqui. E vai fazendo a união. Traz o fio, faz um ponto baixíssimo. Não aperta esse ponto baixíssimo a ponto de diminuir aqui a largura aqui da solinha. Então, faz o ponto mais soltinho. E vai fazendo, ó, união. Pega duas alcinhas de cima. E apenas uma da sola de baixo. Olhem. Aí, vai ficar aqui assim, desse jeito, ó. Aquela alcinha sobrando, demarcando a solinha. Quando estiver faltando apenas um pontinho, se quiser, você pode marcar aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto, para você não se perder. Esse aqui foi o nosso primeiro ponto. Ó, quando estiver faltando um pontinho para unir aqui, no caso, eu vou chegar até nesse ponto aqui, ó. Antes de fazer, quando estiver faltando apenas um ponto, eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer o acabamento. Voltei aqui, ó, como prometido, faltando apenas esse último pontinho. Eu tenho 57 pontos baixíssimos aqui já, ó. Contando aqui em cada correntinha dessa aqui é um ponto, né? Então, eu já tenho 57. Agora, nós vamos cortar o fio. Trazer, puxar direto aqui, ó, pra cima. Ficou assim, tá? Vamos voltar aqui nesse mesmo ponto, ó, entrando dentro dele, saindo lá exatamente aonde nós inserimos a agulha para fazer o penúltimo ponto. Deixando a laçadinha aqui livre, tá, gente? Vou pegar esse fio que estava na parte de baixo, trago ele para cima, ele vai sair do mesmo lugar de onde estava saindo, de onde sai esse outro fio aqui, ó. Vão ficar dois fios saindo de dentro do mesmo ponto, ó. Vou retirar aqui o marcador, que eu não vou me perder mais. Olhem, eu vou entrar aqui dentro das duas alcinhas do primeiro ponto, busco uma perninha de linha para cá. Entro no sentido contrário e vou pegar agora essa outra perninha de linha e levá-la para lá, ó. E assim a gente fecha a nossa solinha com um acabamento perfeito, ó.
A perninha de linha que está lá para fora, nós vamos entrar dentro do próximo ponto, assim, e traz ela para a parte de dentro. Deixa essas duas linhas aqui em espera, para quando você passar com a primeira carreira aqui nessa região, você arrematar o fio. Ou você pode arrematar com a agulhinha. Não tem problema, a agulha de tapeçaria está pronta aqui. A união da nossa solinha ficou assim, desse jeito. Essa é a parte de baixo e essa é a parte de cima. Daremos início ao corpo do sapatinho, toda essa parte marfim. Para isso, usaremos na primeira carreira apenas a segunda alça dos pontos baixíssimos que passamos para unir a sola. Já deixo os fios posicionados, ambos, esse para cá e esse outro para cá, para arrematarmos na primeira carreira. Pego o fio, já achei aqui, ó, meu ponto de referência de divisão do meio, esse aqui, usando a segunda alça, e agora vamos conectar o fio. Fio conectado. Deixo também esse fiozinho para cá, para eu arrematar junto com esse outro. Uma corrente. E um ponto baixo nessa mesma alcinha onde eu prendi o fio. Já tenho um ponto inicial. Agora, seguindo aqui, ó, para os demais pontos, usando a segunda alça, já arrematando o fio, vamos fazer no total 58 pontos baixos. No fim da carreira, eu vou voltar aqui com vocês. Olha, arrematou os fios por uns 6, 7, 8 pontinhos no máximo, aí você já deixa ele para cá e segue normalmente com os seus pontos. Chegando no fim da carreira, eu volto com vocês. Chegando próximo ao fim da carreira, vamos, ó, arrematar esse outro fiozinho. Vou concluir aqui essa parte junto com vocês. Por fim, nosso ponto 58. Para unirmos a carreira, nós vamos vir dentro das duas alças do primeiro ponto, ó, ignorando a primeira corrente, e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Finalizada a primeira carreira, iniciaremos do mesmo modo, ó, uma corrente e um ponto baixo, exatamente aonde nós unimos a carreira. Após a correntinha, temos essas duas alcinhas aqui, ó. Então, dentro dela, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto, dando sequência a mais 58 pontos baixos. No fim da carreira, nós vamos unir da mesma forma que unimos a primeira e daremos sequência a mais 3 carreiras, totalizando 4, tá? Então, faremos 4 carreiras de 58 pontos baixos. A última eu vou vir para arrematar junto com vocês, porque o arremate vai ser de uma forma diferente. Eu já volto. Finalizada a quarta carreira, carreira 4, eu vou cortar aqui um pedacinho de linha grande para eu fazer o arremate. Olha, aqui eu vou puxar direto. Viro. Aqui eu tenho o primeiro ponto. Vou entrar com a agulha no segundo ponto, nas duas alcinhas do segundo ponto. Trago o fio para dentro. Agora eu venho no último pontinho de onde saiu a linha. Olha, e entro dentro dos 2 nozinhos com a agulha de baixo para cima. E agora eu retorno a pegar o fio, passá-lo por dentro desses 2
nozinhos dessas duas linhas. Viro o trabalho. Aqui eu vou puxar, ó, para regular as duas alcinhas que eu acabei de formar. Elas vão ficar no lugar do ponto que nós pulamos aqui embaixo, tá? O do primeiro ponto. Trago o fio para fora, depois no próximo ponto para dentro. No ponto anterior para fora. Posso deixar assim ou levar o fio para a parte de dentro também. Vou deixá-lo aqui para arrematar quando eu passar com uma carreira aqui. Pode cortar esses dois fios que já arrematamos, esse aqui também. E está finalizada a nossa quarta carreira. Prontinho, agora nós vamos trabalhar a frente do nosso sapatinho. Já dividi no meio certinho, ó, na direção dessa risquinha da sola, nós temos a divisão certinha do nosso sapatinho. Marquei aqui, ó, para vocês verem dessa forma, para entenderem que a divisão vai ficar entre esses dois pontos, ó. Então, nós vamos utilizar dois pontos como referência, e entre esses dois tem que ficar certinho a divisão do meio da sola. Vou contar a partir desse ponto que está mais para a direita, a partir dele, 17 pontos. E marquei aqui, ó, no ponto 17. Vou retirar meu marcador para eu iniciar a minha primeira carreira de 34 pontos baixos. A partir de agora, o nosso primeiro ponto será representado por uma corrente. Olha, jogo a perninha de linha para ficar enroladinho e não desmanchar meu primeiro ponto. Seguro aqui para não desfazer a minha laçadinha, para não escorregar. E vou fazer uma correntinha um pouquinho mais soltinha. E já vou pro próximo ponto, faço um ponto baixo. Então, eu já tenho dois pontos aqui. Um representado por uma corrente apenas. O primeiro ponto representado por uma corrente. Aqui eu vou colocar um marcador para que a minha correntinha não se feche quando eu puxar aqui esse fio ou vir trabalhar nos próximos pontos. Então, no total, trabalharemos 34 pontos, contando com o nosso primeiro pontinho. Já tenho aqui 4. No fim da carreira, eu volto. Finalizados os 34 pontos, uma corrente bem apertadinha, vou cortar o fio. Não precisa deixar um pedaço de linha muito grande aqui não, tá? Pode ficar tranquilos que depois nós vamos arrematar esses fios quando viermos passando uma carreira de uniformização. Eu vou chamar essa carreira de 34 pontos de carreira 1, tá? Após a nossa base, que fizemos 4 carreiras, vamos iniciar dessa forma, fazendo essa separação para não confundir a nossa mente. Então, a de 34 pontos vai ser a nossa carreira 1. Agora, nós vamos iniciar a carreira 2, pulando o primeiro ponto, exatamente onde eu tenho o marcador, e o segundo ponto, aqui. No terceiro ponto, eu vou entrar, prender o fio e iniciar novamente mais uma carreira. O primeiro ponto será representado por uma corrente. Deixa ela um pouquinho mais larguinha. Vamos seguir para o próximo ponto, fazer mais um pontinho. Vamos fazer agora uma sequência de 7 diminuições de ponto baixo, com intervalos entre cada uma dessas diminuições de 2 pontos baixos. A sequência vai ficar assim: uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, assim até completarmos a 7ª diminuição. Vamos usar a diminuição de pontos, de ponto baixo, mas a diminuição de amigurumi, tá? Essa diminuição que a gente trabalha só
as alcinhas da frente dos pontos, ó, desse jeito. Aí, agora, busca o fio e passa por dentro dessas duas alcinhas. E faz um ponto baixo para finalizar a diminuição. Tem uma diminuição, 2 pontos baixos, 1, 2, e agora mais uma diminuição, ó. Você vai sair no meio do ponto baixo, lá entre as duas alcinhas. Buscou o fio, passou por dentro dessas duas alças, deixa aqui na agulha e agora finaliza o ponto baixo. 2 pontos de espaço. Eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto para quando eu puxar o fio, não fechar aqui o espaço onde eu vou trabalhar pontos depois, tá? Bem, faremos mais uma diminuição. E assim vamos fazer, ó, até inteirarmos 7 diminuições. Essa é a minha terceira diminuição. Vou contar aqui, ó. Eu tenho 2 pontos, uma diminuição. Na primeira diminuição, 1, 2 e 3. Vou terminar aqui as minhas 7 diminuições e já volto. Concluídas as minhas 7 diminuições, agora eu venho aqui, após ela, faço 2 pontos baixos, sobrando 2 pontos aqui no final também. Uma corrente bem apertadinha, voltaremos a cortar o fio. Esses fios aqui, ó, você já pode ir cortando. Dá uma puxadinha para regular aqui a laçadinha. Como estamos com o marcador, não terá problema em puxar o fio agora, tá? E aí, vamos vir aqui e cortar o excesso. Com cuidado para não cortar os pontos que você já teceu aí. Iniciando a terceira carreira, eu vou pular 1 e 2 pontos. No terceiro ponto, vou prender o fio. Joga sempre a perninha de linha assim por cima, a menor. E aí, você vai alargar um pouco a laçada e fazer uma corrente. Vou colocar o marcador no primeiro ponto. Você pode colocar após fazer o segundo ponto, mas se quiser, pode colocar de uma vez. 2 pontos. Faremos agora 2 diminuições com intervalo de 2 pontos entre cada diminuição. 1 e 2 pontos, mais uma diminuição. 2. Já deixo o fio para cá. Após a segunda diminuição, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Inicio mais 2 diminuições com intervalo de 2 pontos entre elas. 1, 2 e mais uma diminuição. E vamos finalizar a nossa carreira 3 com 2 pontos baixos. Uma corrente apertada. Vamos cortar o fio mais uma vez. Aqui você puxa um pouquinho, só para ajustar o fio, faz assim e corta, tá? Prontinho. Voltaremos aqui, ó, no início da terceira carreira e vamos pular o primeiro e segundo ponto. Ah, esqueci de falar, ó, sobram 2 pontos apenas no final da carreira 3, tá? 2 pontos livres. Vamos prender o fio no terceiro ponto, uma corrente representando o primeiro ponto baixo, já venho pro segundo, terceiro, e assim vamos fazer 11 pontos baixos, ponto sobre ponto. Na carreira 4, não teremos diminuições.
vão sobrar 2 pontos no fim da carreira livres. Já volto. Feitos os 11 pontos, sobram 2, como eu já havia dito, uma corrente, corta o fio. Volto no início da carreira 4, vou pular 1 e 2 pontos, no terceiro, volto a prender o fio, uma corrente representando o primeiro ponto aqui também. Essa é a nossa carreira 5. Coloco o marcador. Faço mais um ponto, já tenho 2, ó. Um, representado pela corrente, mais um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer uma diminuição usando 3 alças, não apenas 2, 3, ó. 1, 2 e 3. Vou passar o fio pelas 3 alcinhas, deixando apenas 2, né, na agulha. E faço o ponto baixo normal, diminuímos aqui. E agora, vamos finalizar a carreira com 2 pontos após a diminuição. Sobram 2 pontos livres pra gente aqui no final. Uma corrente apertada, corta o fio. Agora, eu vou cortar o excesso aqui de fios. Para o nosso trabalho ficar mais limpo. Todos os fios que já arrematamos por dentro dos pontos, por entre os pontos que tecemos, você pode cortar. E ficou assim, por enquanto, a frente do nosso sapatinho. Vamos para o calcanhar. Vamos vir aqui, ó, nesse último pontinho da frente e vamos saltar 1, 2 e 3 pontos. No quarto ponto, no ponto 4, eu insiro a minha agulha. Novamente, vamos trabalhar uma corrente para representar o primeiro ponto. Já vem para o próximo ponto e faz um ponto baixo. Podemos deixar marcado aqui, nosso primeiro pontinho. Já puxa assim para prender um pouco mais esse marcador, caso não tenha os pedacinhos de linha. Vou seguir aqui fazendo no total 18 pontos baixos. Vão sobrar 3 pontos livres aqui também, ó. Vai sobrar 3 pontos. Eu já volto, tá? É importante, o fio que nós deixamos do arremate, vamos começar a escondê-lo agora, ó. Prontinho, já fiz os 18 pontos, sobram 3 pontos livres aqui no final da carreira também, ó. Então, eu fiquei com um espaço de 3 pontos entre a frente e o calcanhar. Uma corrente, corta o fio. Iniciando. Agora, a próxima carreira eu também vou nomear como primeira carreira do calcanhar, tá? Da elevação do calcanhar. Vamos agora para a segunda carreira, pulando o primeiro e o segundo ponto, iniciando no ponto 3, a segunda carreira. Vamos saltar 2 pontos e no final também vai precisar sobrar 2 pontos. No total, nós vamos ficar com 14 pontos baixos na nossa segunda carreira do calcanhar. No fim da carreirinha, eu volto com vocês. Prontinho, sobraram para mim aqui 1 e 2 pontos. Uma corrente apertada, cortaremos o fio. Novamente, vamos iniciar a próxima carreira saltando 2 pontos no início, 1, 2, e no final vai sobrar um pontinho, no final
sobram 2 pontos também. Olhem, uma corrente, aqui eu já tenho um ponto baixo e sigo fazendo no total 10 pontos. No fim da carreira, eu volto. Feita a carreira, finalizamos a carreira 3 de elevação do calcanhar. Agora, nós vamos iniciar a carreira 4, é a última carreira. Vamos pular 2 pontos, iniciar uma sequência de 6 pontos baixos a partir da carreira, a partir do ponto 3. Então, no total, eu vou ficar com 6 pontos baixos. Ó, já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Sobram 2 pontos. Uma corrente apertada, corto o fio. Agora, eu vou puxar aqui esses fiozinhos e cortar. Somente esses que nós arrematamos no início de cada carreira. Bem, agora vamos passar uma carreira de uniformização. A carreira de uniformização, ela iniciará aqui no meio do calcanhar. Então, contamos, ó, 3 pontos. No terceiro ponto, eu vou inserir a minha linha. Iniciando a contagem por aqui, nós vamos começar no quarto ponto, no ponto 4. Ó, vai ficar 3 pontinhos para cada lado. Prendemos o fio. Nessa carreira, você precisa ter um pouco mais de atenção. Uma corrente representando o primeiro ponto, mais 2 pontos baixos. Vamos começar a descer nessas escadinhas. Em cada ponto dessas escadas, tanto descendo quanto subindo, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cima ou dentro de cada ponto. Então, será ponto sobre ponto. Vou descer a primeira escadinha, já arrematando o fio, aperta um pouco mais o ponto, para não dar diferença. Fiz 2 pontos. Na próxima escadinha, 2 pontos, um ponto para cada ponto. Aqui eu já posso eliminar alguns fios. Olhem, que estão mais no começo aqui, ó. Esse eu posso tirar, você dá uma puxadinha, puxa, que você vai sentir da onde está vindo o fio, ó. Segura aqui e puxa. Ó, esse já tá vindo daqui, eu posso deixar ele pra cá pra eu cortar. Por quê? Já arrematei por um bom pedaço. Então, esses 2 eu já posso cortar. Vamos continuar arrematando um pouco mais esses outros 2. Ó, desci na próxima escadinha, 1. E no próximo ponto, mais um ponto. Cheguei no intervalo de 3 pontos. Aqui você pode repetir o mesmo. Eliminar algum desses fios. Esse não. Esse aqui também não. E esse aqui não. Espera aí, gente. Eu vou continuar arrematando todos eles, porque preciso que fiquem bem presos aqui, pelo menos por 5 pontos. Olha, eu vou continuar. Ó, nos 3 pontos de intervalo, um ponto para cada ponto. O ponto de intervalo que eu falo é esses 3 pontos que nós deixamos entre a carreira da frente, ó, e a de trás, esses 3, tá? Agora, eu vou cortar aqui todos esses fios, que já estão bem arrematadinhos. Dá uma puxadinha para acomodar melhor o fio, depois você faz assim, ó.
para ele não ficar muito esticado e depois correr o risco de soltar. Aí, pode continuar arrematando, ó, com a sua carreira. Cheguei aqui, ó, na primeira escadinha de 2 pontos, subindo. Ó, retiro o marcador. Dentro do primeiro ponto, um ponto baixo. E mais um no próximo ponto. Na próxima escadinha, o mesmo. Um ponto. E no próximo ponto, mais um ponto. E assim nós vamos fazer, ó, nas demais escadinhas também. Cada escadinha dessa tem 2 pontos de intervalo, ó. 2 pontos em cada escadinha. O último aqui, que nós vamos fazer um pouco mais de pontos, olha, porque é ponto sobre ponto. Já tem 2, 3, são 5 pontos, 4 e 5. Agora, vamos começar a descer. Um ponto para cada ponto, ó, igual já fizemos aqui, nessa. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque já mostrei para vocês detalhadamente. Então, não há necessidade de repetir. 2 pontos, descendo mais 2 pontos, ó. Um ponto para cada pontinho. Aperta um pouco mais o ponto quando tiver uma quantidade boa de fios e repete aquele processo de eliminar alguns para aliviar um pouco aqui a tensão do ponto. Ó, esses dois eu posso deixar para cá para cortar depois. Continuo arrematando esses dois por mais alguns pontos. Já posso cortar esses dois também. Ou se você quiser, você pode prosseguir com eles, ó. Aqui para os pontos de intervalo, são 3. Vamos lá, 1, 2 e 3. Subindo agora. Mas antes eu vou cortar todos esses fios para limpar aqui um pouco o meu trabalho. Vai puxando para acomodar, não ficar excesso de fio aqui na parte de dentro. Puxando com cuidado. Agora, faz assim para acomodar bem os fios e corta. Cortar o excesso e pronto. Vamos continuar aqui com a nossa carreira de uniformização. Bem, agora eu já ensinei também para vocês como que vamos fazer para subir. Já tirei o marcador, ó, e vamos subir fazendo em cada ponto um ponto baixo. Então, trabalhei 2 pontos, no próximo 2 pontos também, e no próximo ponto mais um, e no próximo mais um. E para finalizar, o mesmo, ó, 2 pontos. Vou arrematar o fio daquela mesma maneira que eu já ensinei para vocês. Aqui eu tenho a corrente representando meu primeiro ponto. Vou deixar marcado aqui para ficar bem visível. Vou cortar o fio, puxo direto, vira aqui o trabalho, vou pular o primeiro ponto que é representado por uma corrente, entro nas 2 alcinhas do segundo ponto, trago o fio aqui para dentro. Agora, de baixo para cima, no primeiro ponto, entro aqui saindo no meio das 2 alcinhas, busco o fio para baixo. Você pode arrematar do jeito que você achar melhor, tá? Aqui eu formei a alcinha nova, ajusto essa alcinha, essas 2 alcinhas e passo o fio por dentro delas. Venho no próximo ponto, passo o fio no sentido contrário para dentro e volto ele
vou deixar aqui, tá? Quando eu passar a carreirinha das tirinhas do calcanhar, aí nós vamos arrematar esse fio aqui. E ficou assim por enquanto o nosso sapatinho. Você pode dar uma puxadinha para ajeitar os pontos, ó. E ficou assim por enquanto. Vamos trabalhar agora a correinha. Como eu já tenho o pé direito pronto, eu vou fazer o esquerdo nessa cor com vocês. E aqui no outro, na cor vermelha, eu vou trabalhar o pezinho direito, tá? Então, vamos vir aqui, no meio do calcanhar, pra gente começar a trabalhar o pezinho esquerdo, nós vamos marcar o meio do calcanhar. E a partir do meio, do ponto que faz divisão ao meio, nós vamos contando com ele andar 9 pontos. 3, 6, 9. No ponto 9, vamos marcar também. Então, conte a partir do meio do calcanhar 9 pontos. Deixa marcado. Eu posso até retirar essa marcação. Pronto, agora nós vamos fazer um cordão de 25 correntes. Ó, uma corrente bem apertadinha, é o nó inicial, e agora mais 25 correntes. Prontinho, eu vou vir com o meu cordãozinho, e aqui, ó, onde eu marquei, eu vou iniciar 18 pontos baixos. 1, 2, chegando aqui onde eu tenho o fio solto, eu vou prendê-lo aqui, arrematando por alguns pontinhos, tá? Quando eu tiver os 18 pontos, eu volto com vocês. Pronto, concluí os 18 pontos. Faço uma corrente bem apertadinha e corto o fio. Iniciaremos agora a próxima carreira, aqui, ó, no último pontinho na última correntinha, nós vamos inserir a nossa agulha e iniciar um total de 25 pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha. Se desejar, você já pode vir arrematando os 2 fios, ó. Coloca ele para cá. Aqui eu vou fazer uma corrente para prender o fio. E na mesma corrente onde eu prendi, eu faço um ponto baixo. Vou caminhar mais 24 pontos, inteirando 25 pontos, um pontinho dentro de cada correntinha seguinte. Quando eu chegar aqui no meu ponto, na minha última corrente, eu volto com vocês. Pronto, já tenho os 25 pontos baixos, um para cada corrente. E agora eu vou seguir, ó, os 18 pontos baixos e fazer para cada ponto um ponto baixo. No fim da carreira, eu vou voltar aqui pra gente já iniciar a carreirinha de acabamento. Não corte o fio no fim da carreirinha, hein? Já volto. Ah, um detalhe importante, você pode trazer, ó, esse fio pra cá da primeira carreira e arrematá-lo nos pontos que faltam para concluir a carreira, ó. Assim vai facilitar bastante a nossa vida, né? Eu já volto. Finalizei aqui meu último ponto. Vou já cortar o excesso de linha para não me atrapalhar. Puxa aqui, ó. Ajeita e corta. Se quiser, você pode deixar no fim uma linha um pouco maior para você arrematar um pouquinho por dentro, por entre os pontos. E depois concluir o arremate com uma agulha de tapeçaria, voltando um pouquinho mais com a linha para garantir que fique bem feito esse arremate, tá? Bem, agora nós vamos passar uma carreira toda em ponto baixíssimo e aqui na frente, só aqui na frente que eu fiz o ponto rendinha, ó. Mas você pode passar uma carreira toda em ponto baixíssimo
igual eu fiz aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, nessa, quando eu estiver fazendo o outro pezinho dessa cor. Eu vou descer, ó, vindo aqui no meio entre as duas carreiras, nessa direção. Ó, peguei nesse pontinho mesmo e fiz um ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar na parte da frente e nos demais pontos também, no meio de cada pontinho, das duas alcinhas de cada ponto, ó. Tá vendo? No meio e não nas duas alças, tá? Assim não. Trabalhar no meio. Bem, eu vou fazer já aprendi aqui no primeiro ponto dessa parte da frente um ponto baixíssimo, agora eu faço uma corrente e no próximo um ponto baixíssimo. E assim até finalizar aqui a parte da frente, o contorno da frente, ó, uma corrente e no próximo ponto um ponto baixíssimo. É o nosso ponto rendinha. E eu chegando aqui, nesse último ponto, volto com vocês. E vai ficando assim, ó. Prontinho. Agora, eu vou subir na alcinha, ó, fazendo apenas pontos baixíssimos. Vou usar a alcinha que sobrou da correntinha, ó. Somente pontos baixíssimos. Ó. Chegando aqui na viradinha, eu vou vir aqui mostrar como que eu faço essa parte, tá? Aqui na viradinha, vou dar o jeitinho, ó, de pegar bem no meio. E aqui já começa o primeiro ponto baixo que a gente fez. Ó, aí aqui eu trabalho no meio das duas alças de cada ponto, como eu já havia dito pra vocês, ó. Tá? Chegando aqui, ó, faltando 2 pontinhos para finalizar essa parte da alcinha, eu vou voltar com vocês. Bem, faltando 2 pontinhos para finalizar, era para ter dito apenas um, tá? Faltando um ponto para finalizar a parte da correinha, eu vou saltar esse ponto e vou vir pro próximo. Eu quero que dê aqui o efeito da alcinha ficar levantadinha, mais inclinadinha para a parte de cima. Tá bom? Então, por isso que eu pulo um pontinho aqui. Aí é só continuar fazendo o mesmo processo em cada ponto seguinte. Não aperte esse ponto baixíssimo para não comprometer a elasticidade do sapatinho, tá? Chegando aqui, ó, no finalzinho, nós vamos finalizar a nossa carreirinha aqui, tá? Já volto. Fiz o meu último ponto e aqui eu já vou deixar um pedaço de fio grande para eu prender a minha fivela. Você pode trazer o fio para a parte de dentro, entrando no meio do próximo ponto. E depois é só você fazer aí, ó, trazer ele para a direção que você quer. Aqui onde você vai pregar a fivela, tá bom? E deixar ele posicionadinho aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como vamos fazer o pezinho esquerdo. Olha, essa parte do coisa eu vou ajeitar assim, ó, virando para dentro, para ele ficar bem certinho, bem direitinho, igual esse aqui, tá? Só para mostrar para vocês a diferença da tensão de ponto, ó. Como que um fica maior que o outro. Esse eu fiz em um dia e estou depois, uns 2 dias depois, fazendo esse. Olha como está bem mais relaxadinho. Mas dá para corrigir fazendo uma modelagem, molhando o sapatinho, tá? Usando o molde como referência, porque aí os dois ficam do mesmo tamanho. Já marquei aqui o meio, andei 9 pontos para a direita, ó, caminhando para frente, vou retirar meu marcador aqui no meu ponto 9. Inserir a minha agulha, exatamente onde eu tinha o marcador, e vou iniciar aqui 18 pontos baixos. O primeiro ponto você pode fazer
daquele jeito que nós vínhamos fazendo os demais. Uma corrente representando o primeiro ponto e seguindo para cada pontinho um ponto baixo até ficar com 18. No fim da carreira, eu volto com vocês, lembrando de arrematar o fio que está aqui em espera, eu já volto. Já tenho os 18 pontos, já cortei os fios que estavam aqui em excesso. E no fim da carreira, após o ponto 18, nós vamos tecer 26 correntes. A corrente 26 vai se transformar em um nozinho, nós vamos ficar no total com 25 correntes, 25. Já volto. Feitas 26 correntes, aperta a corrente 26 para se transformar em um nó. Prontinho. Vamos iniciar a próxima carreira agora no primeiro pontinho onde nós marcamos. Primeiro ponto representado por uma corrente. E aí, deixa eu ajeitar a câmera. Vamos seguir fazendo no total 18 pontos, contando com o primeiro, já tenho 2. Opa, sem querer eu pulei um ponto aqui. Já tenho 2 e assim por diante, até inteirar os 18. E depois que inteirei os 18, eu vou trabalhar para cada corrente um ponto baixo. No total, eu trabalharei aqui nas correntes 25 pontos baixos. Quando eu chegar aqui, ó, mais ou menos no fim da carreira, eu volto. Ou melhor, já vou orientar vocês. Chegando mais ou menos no fim, eu trago esse fio para cá e arremato ele por alguns pontinhos, tá? Quando eu tiver completado toda essa parte, chegar aqui no finzinho dessa, né, última corrente, eu volto com vocês. Já adianto para vocês que não é para cortar o fio, hein? Cheguei no último ponto do meu cordãozinho de correntes e agora nós vamos já começar a passar uma carreira de ponto baixíssimo, circulando todo o sapatinho, mas que eu não vou fazer o ponto rendinha. Ó, no meio da correinha, um ponto baixíssimo. E aqui, ó, eu tenho as alcinhas que sobraram das correntinhas. Então, em cada alcinha, um ponto baixíssimo. Vou fazer isso até chegar aqui, ó. Aí, eu já volto com vocês. Ó, um ponto baixíssimo em cada alcinha. Pronto! Agora, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no meiozinho, na mesma direção do outro pezinho, tá? Que nós fizemos. E assim, na direção dessa valinha aqui entre a primeira e segunda carreira da tirinha do calcanhar, tá bom? Aqui. Agora eu vou vir para os demais pontos e até, ó, nós vamos finalizar a carreira de ponto baixíssimo aqui, bem aqui, tá? E aí, o que acontece? Nos demais pontos eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto, pegando no meio do ponto, assim, dessa forma. Tá? Ó, desse jeito. E aí, nós vamos ter esse efeito aqui, ó. Tá? Não vamos trabalhar ponto rendia igual aqui, tá vendo a diferença? Vai ficar tudo retinho. Bem, quando eu chegar no fim daqui da minha carreirinha, lembrando de pular o primeiro ponto aqui da correinha, você vai pular esse primeiro ponto e vai já desse último pontinho aqui da parte reta do calcanhar pra cá, você vai fazer um ponto baixíssimo pulando um pontinho pra correinha ficar inclinadinha pra cima assim, tá bom? Eu já volto. Por fim, finalizei aqui a minha carreira de ponto baixíssimo. E agora, só vou cortar o fio e... Aqui, ó, eu vou dar uma dica pra vocês também, ó. Você pode deixar um fio grandinho e já deixar a sua agulha enfiada pra você pregar a sua fivela, tá? Aproveita esse fio aqui longo, já arremata aqui, ó. Vai arrematar ele aqui
E o que sobrava, você já usa para prender a fivelinha aqui, caso você esteja utilizando a fivela. Se não, pode cortar o fio menor e arrematá-lo aqui, tá bom, gente? Eu já volto. Fios arrematados, agora vamos prender a fivelinha. Eu já estou com o meu fio posicionadinho. Essa parte aqui, ó, você vai fechar a fivela como se eu tivesse já presa ali, tá? Esse pininho tem que ficar na direção apontando para frente, tá? Desse jeito, ó. E você vai prender a fivela inclinadinha, respeitando aqui esse desenho dessa beiradinha, tá, gente? Aí, se você quiser fazer o teste, você vem com a sua tirinha e vê aqui a posição que ela vai ficar. Ó, tá vendo? Ela vai ficar fechando dessa forma. Então, é só agora você vir e dar alguns pontinhos de um lado do pininho. Eu costumo dar uns 3 ou 4 pontinhos. Quando necessário, ó. Aqui eu vou posicionando elas. Aproveito para ir ajustando. Ó, já dei 1, 2. Vai dar mais ou menos na metade da fivela. Um pouquinho menos da metade, porque tem o espaço do pininho. Dei 3 pontinhos. Aí, agora eu chego o pininho pra lá e continuo prendendo aqui, ó, do outro lado do pino. 1, 2 e 3. Você pode fazer mais pontos aí, se desejar, tá? Eu vou deixar somente assim, que pra mim já está bom. E aqui está presa a fivela, agora é só arrematar o fio. Pode arrematar pelo avesso ou pela parte da frente, fica aí a seu critério. Vou arrematar o meu fio e já volto. Prontinho, ó, já está tudo colocadinho. Eu costumo dar uma puxadinha assim, para dar uma ajeitadinha. E agora nós vamos fazer o acabamento da sola. Você pode deixar assim se quiser, mas eu prefiro dar esse acabamento aqui, ó, que eu gosto mais, tá? Fica mais atrativo e mais, aos meus olhos, fica mais bonito. Bem, eu vou iniciar aqui pegando dessa forma, ó, o sapatinho assim. Eu vou usar essas alcinhas que sobraram do ponto baixíssimo que nós passamos para unir a sola. Lembram que trabalhamos a alça de trás? Então, nós vamos vir usar agora a alcinha da frente. Vamos puxar aqui, formando uma alça na agulha. Deixa um pedacinho de fio para arrematar depois. E vamos trabalhar em cada alcinha um ponto baixíssimo. Lembrando de fazer o ponto soltinho, sem apertar, para não comprometer a elasticidade da sola. E ela fica emborcada, tá? Envergadinha. Em cada pontinho, em cada alcinha, um ponto baixíssimo. Eu já volto quando eu chegar aqui no início. Dá para perceber onde é o início e o fim por conta desse fio que ficou aqui. Ele fica bem na direção do primeiro ponto. Fiz o último ponto. E agora eu vou dar continuidade à minha carreira. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que eu tenho, vou trabalhar pontos baixíssimos, trabalhando no meio das duas alcinhas dos pontos que acabamos de fazer, ó. Pegando como se estivesse trabalhando somente a alça de trás. Ó, dessa forma, vamos completar mais uma carreira aqui na sola, na parte marrom. Olhem, desse jeito, eu completo mais uma carreira e volto com vocês. Finalizei o meu último ponto. Agora eu corto o fio e vou puxar aqui direto. Olha, virei aqui, entra aqui nesses próximos duas alcinhas que estão um pouquinho abaixo, ó, e trago o fio aqui pra cá. Para finalizarmos com chaves de ouro, ó, fica bem bonitinho o acabamento. E agora é só arrematar. Eu vou arrematar um fio, mostrar para vocês como vai ficar aqui, vai feito, e já volto
quando eu tiver arrematado o outro. Deixa eu só enfiar a minha linha aqui na agulha. Para mostrar para vocês o meu arremate. Olha, eu vou na sequência, ó, respeitando a trama do fio, descendo, sem pegar sem pegar essas alças da sola, que deixou a sola marcadinha. Desci, e agora eu vou subir, ó, pegando bem no meiozinho de cada fiozinho, ó. Dessa forma, eu consigo fazer um arremate sem comprometer aqui essas alcinhas e sem fazer aqui feio, né? Sem deixar feio. Eu vou arrematar o outro fio e já volto. Agora, nós vamos colar essa rebarbazinha, né? Que ficou aqui das duas carreiras, ó. Eu vou abrindo ela, passando um pouquinho de cola, somente um pouco de cola, aqui, ó, até no finalzinho da alcinha da última carreira, ó. E vou acomodando o fio, tomando cuidado para seguir, ó, essa linha do ponto para ficar todos retinhos, né, na mesma direção, tá vendo, ó? Aqui eu ainda dei uma vaciladinha. Tinha que ter ficado bem certinho aqui, rente a essa valetinha, para ficar bem certinho, que eu também vacilei. Não prestei atenção na hora que eu estava colando. Então, é assim que nós vamos fazer, tá? Colar toda essa parte e vai estar pronto o nosso sapatinho. Vai acomodando com cuidado. Use a cola aí de sua preferência, como eu já falei, né? E aí, assim, vamos finalizar a nossa peça. Finalizei aqui a minha peça. A última coisa que eu fiz foi colar as luzinhas. Eu colo primeiro essa aqui do meio, ó, que são 5, como referência, e depois colo as que vão vir mais para a lateral. Usei a pega-mil, tá bom? Para colar essas florzinhas, para garantir que não vai se soltar. E aqui, ó, finalizamos, então, a nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não vou mostrar finalizando isso aqui, porque aqui não vai ter nada, tá? Só vou fazer aqui o aumento da parte marronzinha, o aumento do solado, e pronto, vai estar finalizado também a nossa peça marfim, ó. Vai ficar assim, lisa. Por enquanto, ainda não pensei em nada para colocar aqui, talvez até deixe assim, mas vamos ver, né? Se eu colocar, vocês vão ver aí na foto. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Beijos, beijos e até uma próxima aula.